Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quero bater um papo com os irmãos aqui rapidamente sobre a oração eficaz, né? Como a oração ela é capaz de mover as mãos de Deus. Uma oração sincera, uma oração com um aquebrantamento de espírito, ela sim é capaz de mover as mãos de Deus. E eu quero aproveitar e ler um texto aqui do livro de 2 Crônicas, do capítulo 20, a partir do verso 1, ele diz assim, ó: Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Egedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Apregoou o jejum e em toda a Judá. Judá congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, da casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura és tu Deus? Não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Nas tuas mãos está a força, o poder, e não há quem possa resistir. Agora vamos pular aqui para o verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel medir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança a nosso Deus. Acaso não executará o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força, mas resistimos a essa grande multidão. Não há força em nós para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Bom, meus irmãos, a primeira coisa que acontece aqui é que Josafá estava com um problema enorme. E chegaram alguns oficiais e disseram assim: Olha, rei Josafá, vem uma grande multidão contra você para poder destruir o seu reino. Então, o que acontece com Josafá é que primeiro ele tem medo, porque isso faz parte das emoções humanas. Ter medo quando alguma coisa nos ameaça. E Josafá estava sentindo uma ameaça. Porém, Josafá, ele teve medo, mas ele não se prostrou por conta de seu medo. Ele se prostrou sim para buscar ao Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você rapidamente. Quando a gente se prostra para poder buscar a Deus, Deus ele ouve a nossa oração, muda o nosso resultado, muda a nossa história. Então, meu irmão, minha irmã, você que porventura estiver me ouvindo, se você estiver vivendo um momento difícil, um momento onde as coisas estão dando errado, um momento de ameaça, de repente ameaça na área da saúde, na área econômica, na área conjugal, enfim, não importa qual é o problema que você porventura esteja vivendo. O que eu tenho para dizer para você nesta hora é que se você colocar o seu joelho no chão, buscar a Deus, Deus é o Deus que muda o nosso resultado. Deus é o Deus que muda a nossa história. Então Josafá vai lá e diz: Senhor, essa grande multidão vem contra nós e não há forças em nós para poder resistir a essa multidão. E Josafá vai lá e pede ajuda, pede socorro a Deus. Então a primeira coisa, ter medo é normal. A segunda coisa, você precisa buscar a Deus. A terceira coisa é pedir socorro a Deus. Pedir para que Deus entre nessa causa, pedir para que Deus entre nessa situação e mude esse resultado, mude essa rota. Deus faz isso. Deus é o Deus que muda o resultado. Outro detalhe interessante do texto é que Josafá congrega todos ali da cidade de Judá e da vizinhança também, para poder pedir ajuda ao Senhor, e eles pedem ajuda. Josafá ele vai lá, vai apregoar jejum. Talvez você precise consagrar um pouco mais a sua vida. Não estou dizendo que você não é consagrado, mas talvez você precise aí fazer um jejum, uma consagração, para que Deus te dê forças para suportar
o dia da calamidade, o dia difícil, aquele dia em que está tudo dando errado. Então você precisa consagrar a sua vida para Deus te fortalecer, para Deus fazer com que você possa enxergar claramente e achar ali a solução do problema. Então a oração, ela é fundamental, é o elo que vai nos conectar diretamente com o Senhor, e essa oração precisa ser uma oração sincera. Precisa ser uma oração que vai tocar o coração de Deus. Qual é a oração que toca o coração de Deus? É aquela oração sincera diante do Senhor, aquela oração com o coração aquebrantado, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, tenha misericórdia, para que Deus vá e mude o nosso resultado. E aí depois que Josafá orou, olha o que acontece. No verso 14, de Crônicas, capítulo 20. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido a todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, o texto está dizendo o seguinte, olha, não temas, não se assuste, não fique espantado, não fique aborrecido por causa desse problema, porque esse problema não é mais teu, mas esse problema é do Senhor, e você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que o nosso Deus é o Deus que muda o resultado, é o Deus que muda a nossa história. Então, assim que Josafá acaba de orar, o Espírito do Senhor vem sobre um jovem levita no meio da congregação e diz: olha, acalma, aquieta o teu coração, acalma a sua alma. Essa peleja não é mais tua, e é do Senhor, desde que você transfira essa peleja para o Senhor. Então você tem que dizer: Senhor, não há força, mas eu coloco diante do Senhor. E depois Josafá diz: olha, os nossos olhos estão postos em ti. Então você tem que entregar a sua situação para Deus e colocar os teus olhos nele e dizer: Senhor, eu confio, eu acredito, eu creio que o Senhor vai mudar o resultado, eu creio que o Senhor vai melhorar essa situação, eu creio que o Senhor vai me dar sabedoria para eu tomar a decisão que eu preciso tomar. E sabe qual foi o final disso tudo? Verso 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, dizendo o seguinte, olha, crê no Senhor que você estará seguro. Crê no Senhor que a solução vai chegar. Acredite no seu líder espiritual aí, se ele estiver dentro da palavra. Ouça a voz dele, que é a voz de Deus para a sua vida. E quando Josafá, ele acaba de falar para o pessoal ter fé, pedindo para acreditar no Senhor, confiar em Deus, e embaixo, Deus vai e muda a história daquele povo. Olha aqui, ó. Verso 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir extremamente, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Então Deus foi lá, colocou uma emboscada no meio daquele povo que estava tentando machucar o seu povo, que nós poderíamos dizer tentando machucar a igreja. E Deus não permite, porque o nosso Deus é o Deus que cura, salva, liberta e restaura. Então, meu irmão, coloca a sua vida diante do Senhor. Invista um pouco mais de tempo em oração. Invista um pouco mais de tempo em consagração. E Deus vai mudar a sua história. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe todo o seu lar, em nome de Jesus.